primeiro câncer surgiu em 2009, na minha filha mais velha, quando ela tinha 12 anos. É a Ana Carolina, a doutora médica, né? Então ela teve leucemia linfóide aguda aos 12 anos. E na época o Pedro, o irmão dela, tinha 10 anos e a Beatriz tinha 1 aninho de idade. E aí seguimos tratando, ela ficou bem. Em 2016 eu fui diagnosticado com uma das doenças que eu trato hoje, que é a leucemia linfóide crônica. É uma leucemia de evolução lenta e dá para a gente conviver com ela durante anos, né? Aí depende muito de organismo para cada organismo. Ao mesmo tempo que eu descobri a leucemia linfóide crônica, o meu filho descobriu um osteosarcoma, um tumor ósseo na perna, e foi tratando. Em 2016, eu tratando leucemia e ele tratando o osteosarcoma. Em 2017, ele tinha terminado o primeiro cirurgia e tratamento da osteosarcoma da perna. A Beatriz, a minha caçula, então, já com 9 anos, foi acometida de leucemia linfóide crônica. E o meu filho, o primeiro câncer dele, vale salientar, foi com 17 anos. E eu com 46 anos. Então, o câncer ele se deu na nossa família em idades bastante diferentes, mas de 2016, de uma forma muito intensa. A mais nova, a Beatriz, foi descoberto a leucemia linfóide aguda em 2017 e ela faleceu em 2018, em junho. Chegou a fazer o tratamento, fez transplante de medula óssea, ficou curada, mas a doença voltou muito rápido. Eu até questionei os médicos se o fato dessa alteração genética ter interferido. Diz que pode ser que sim, a velocidade com que a doença voltou. Não que outros pacientes que tenham tido leucemia, tenham feito transplante, a doença não tenha voltado. Em muitos casos voltam também, mas a dela voltou rápido. Ela tinha 9 anos e 3 meses certinho e faleceu com 10 anos e 3 meses. Eu lembro demais que eu estava aqui em Fortaleza, a mãe dela com ela em São Paulo, e o médico chamou para a gente ter uma reunião. E eu voltei para São Paulo e numa reunião que a gente teve na sala lá, ele juntou os outros médicos e disse, olha, infelizmente tudo que podia ser feito foi feito, a doença voltou e não há mais o que fazer. Ela não suporta mais quimioterapia, mais radioterapia, o organismo dela, se a gente der um bombardeio de quimioterapia como foi dado, ela vai falecer de alguma coisa, ou uma falência de algum órgão, ou uma parada respiratória, uma parada cardíaca, alguma coisa. Quando ele disse isso, que não tinha mais o que fazer, ela estava consciente, né? Ela sentia dores horríveis, muita dor, né? E era todo com muita morfina. E aí o doutor disse, nós vamos sedar para que ela não sinta dor, pelo menos para ela ficar sedada. Que é, vamos dizer assim, de uma forma mais usual, como se fosse um coma, né? Vamos deixá-la dormindo ali, adormecida. Porque ela acordada, ela sentia muita dor, gemia de dor. E é muito dilacerante a gente ver isso e não conseguir fazer nada. Nem a própria medicina estava mais resolvendo. Ela já estava tomando morfina num grau bem alto. Nem é recomendado às vezes para um paciente, mas tem que dar uma dose um pouco maior para que ela suporte aquela dor. E aí, então ela foi feito, a gente concordou, eu e a mãe dela, e ela foi sedada. E nesse processo de sedação, ainda assim, a gente ficava naquela esperança, naquela expectativa de um milagre, pedindo ali a Deus um milagre, uma coisa, mas sabíamos que era uma coisa também paliativa, a não ser que fosse uma coisa muito sobrenatural para que ela tivesse uma resposta, mas infelizmente não deu. E aí, com uma semana de sedação, ela parou de respirar. Ela ficava respirando normal e parou de respirar. Se eu for fazer um paralelo com o Pedro, ele foi perdendo os movimentos até o ponto dele ficar estável ali, parado, e parou de respirar também. Os finalmente realmente foram bem dramáticos, bem dramáticos. O meu filho, ele teve o tratamento em 2016 da perna, como eu falei. Em 2017 teve uma pequena metástase no pulmão, tirou, foi pequena, pulmão em 2017. Em 2018 passou um período bem, em 2018 a Beatriz faleceu. E logo depois que ela faleceu, ele teve um terceiro episódio, ele teve na coluna torácica. Nós descobrimos e fomos tratar de imediato. E eu tratando a leucemia, Beatriz tinha falecido e ele tratando o câncer na coluna torácica. Então, os dois tratando ao mesmo tempo. E a mais velha, até então, curada, tudo bem esse período. Tratou a coluna torácica, ficou bem em 2019, tudo certo. E nesse momento de 2019, até o meio do ano, todos nós três estávamos teoricamente estáveis. Eu com o diagnóstico, mas estava estável. E eles dois, o Pedro e a Ana Carolina, estavam totalmente curados.
A Ana Carolina não tinha tido nada mais desde lá atrás, de 2009, e o Pedro tinha ficado bem da perna, do pulmão e da coluna. Logo em seguida, em 2019, em agosto, já estava fazendo faculdade, tudo certo, foi diagnosticado com um glioma, um tumor cerebral. O grau 3, ele vai até grau 4, o grau dele foi o 3. Tumor primário diferenciado no cérebro. Nós fizemos questão de colher essa informação para saber se era metástase, mas não. Ele passou 1 ano e 3 meses. Ele começou a tratar em agosto de 2019 e faleceu em novembro de 2020, na pandemia. Pouco depois do falecimento dele, em janeiro de 2020, eu tive o Covid gravíssimo. Esse Covid eu fiquei internado 41 dias na UTI, fiquei em coma 25 dias, fui entubado, traqueostomizado, cheguei a fazer várias transfusões de sangue, cheguei a fazer hemodiálise por 3 meses. Nessa época eu tinha perdido um filho, a Bia. A dor do luto da Bia, já tínhamos perdido a Bia. E eu me via naquela situação gravíssima, eu tinha perdido 1/3 do peso que eu estou hoje. Fiquei muito mal mesmo. E os médicos comentavam, né? Eu não podia falar, mas eu entendia já num determinado momento em que foi tirada a sedação, que eu estava gravíssimo e que tudo que eles podiam estar fazendo, que com certeza iria precisar de um milagre. E realmente aconteceu. Eu melhorei de uma forma surpreendente. O meu médico que nos acompanha, nosso clínico intensivista, ele disse que foi realmente uma porção de milagre na minha recuperação, porque foi bem grave. E logo depois da Covid, passei 1 ano me recuperando, né? Eu entrei no hospital em março de 2020, logo no início, e saí do hospital em maio, no início de maio. Era um Covid e uma leucemia ao mesmo tempo. Graças a Deus saí. Parte da cura, vamos dizer assim, ou da recuperação, deve muito mesmo aí aos médicos, com certeza, mas parte dela foi um milagre. E o Pedro faleceu em 2020, em novembro. Inacreditavelmente, 2 meses depois que ele faleceu em novembro. Eu gostaria de avisar, infelizmente, o Pedrinho, nosso guerreiro, acabou de partir. Final de dezembro, 1 mês depois, em janeiro, descobri mais uma doença. Além da leucemia, eu descobri que parte dela tinha evoluído para um linfoma não Hodgkin, que é o que eu trato hoje, a doença inclusive mais grave do que a leucemia que eu já tinha. E tive que tratar. Então esse eu tive que fazer. Logo em janeiro de 21, depois do falecimento do Pedro, eu comecei a fazer as sessões de quimioterapia. E em junho, minha filha terminou medicina, e nós descobrimos, infelizmente, ela também um problema no cérebro. De setembro para outubro, um tumor maligno cerebral. Semelhante ao do outro meu filho, só que uma localização parecida, já foi descoberto. Ela não teve aquele sintoma de perda de mobilidade, que foi o que o meu filho teve, mas teve convulsão. Então, na convulsão que ela teve, que chegou a ficar um pouco ali fora do ar, foi feito o exame e descobrimos. Ela acabou de formar, acabou de ser médica, foi uma surpresa que nos pegou, além da minha, que surgiu esse linfoma em janeiro. Nos primeiros meses, logo já começou, teve que parar para começar a tratar, né? Formou em São Paulo, onde ela foi morar. O grande sonho dela, estava noiva, queria ser mãe e tudo mais, enfim. Começou a tratar o glioma, igual do Pedro. Um outro câncer novo, não tinha nada a ver com a primeira doença que ela teve. E um intervalo de tempo longo, ela teve em 2009 e o outro veio surgir em 2021. Então ela começou a tratar e vinha bem. Nossa expectativa era muito boa porque inicialmente viu que não era de tão agressivo como foi o do Pedro. Então, é tanto que ela estava bem. No mês de abril, final de abril, início de maio, ela esteve em Fortaleza comigo, visitar um amigo que estava casando, veio para esse casamento, então estava bem. Só que de setembro, início de setembro até novembro, que foi o falecimento, a doença começou a não responder mais e foram feitas outras técnicas outras tentativas de medicações, quimioterapias diferentes, radioterapia, mas mesmo assim, complicado. Longos anos, de 2009 até agora, né? Em vão. A gente tem que alertar as pessoas para que procurem fazer exames rotineiros, porque há uma forma de prevenir logo no início. Estou aqui comunicando para vocês, infelizmente, o falecimento da minha filha Ana Carolina. Faleceu hoje de manhã, onde ela vinha fazendo um tratamento oncológico. Ela descansou, ela agora está nos braços de Deus, ao lado da irmãzinha Bia e do irmão Pedro. Existe um céu, existe um lugar maravilhoso que a gente vai encontrar. Pelo menos eu levo essa bandeira aí comigo, esse pensamento, essa forma de agir, de viver. Vai ter um reencontro. Se ele os levou, foi para evitar sofrimentos maiores. Aqui estou e vou continuar seguindo por eles.
todos eles foram guerreiros até os seus últimos dias. Eu dizia, pai, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Que a vida, ela vale a pena, que a vida, ela, embora nós tenhamos nossas dores, nossas perdas, ela vale a pena ser vivida e que a gente tem que viver, porque não sabemos o dia de amanhã.